Meu nome é Raíssa e meu grupo é composto por mim, Lizzie e Camille. E o nosso grupo vai falar sobre aspectos que influenciam no uso das drogas. O uso de substâncias psicoativas vem nos acompanhando desde os tempos mais antigos, apresentando características e significados diferentes, de acordo com as particularidades de cada população e do momento histórico. O fenômeno da dependência, por sua vez, é algo extremamente complexo e envolve uma série de fatores. De forma geral, são chamados de dependentes de drogas pessoas com realidades extremamente diversas. É importante lembrar que a dependência de drogas possui 3 eixos de origem: o sujeito, com as suas características de personalidade e singularidade biológica, a droga, com as suas propriedades farmacológicas específicas, e o contexto sociocultural, meio ambiente, que faz a junção, o encontro entre o sujeito e a droga. Dentre os aspectos que influenciam no uso das drogas, temos os sociais, que há uma abrangência de motivos e, como um destes, podemos destacar a pressão das pessoas usuárias à sua volta, principalmente na adolescência, em que as pessoas fazem para se encaixar num grupo ou até mesmo parecer mais legal. Além destes, temos os seguintes fatores: biológicos, psicológicos e neurológicos, que vamos tratar a seguir. Bom, mas antes de falarmos sobre o assunto, por que o escolhemos e qual é a relevância dele para a sociedade? Isso tudo se engloba num porquê nós consideramos esse assunto de extrema importância, porque ele mostra a raiz do problema, né, o porquê ele acontece. Então, a gente conhecendo isso, nós podemos prevenir e saber como tratar. A metodologia que utilizamos para a pesquisa foi através de artigos científicos. Eu sou a Camille, eu vou falar um pouquinho sobre os fatores biológicos. E começando a falar sobre eles, a gente precisa destacar os aspectos genéticos. Hoje em dia existem alguns estudos com famílias que têm casos de dependência de drogas, e esses estudos eles evidenciam a importância do fator genético no desenvolvimento de uma dependência. Deixando bem claro desde já que só uma parte desse fenômeno de dependência é explicado pelos genes em si, quando acontece esse caso de falha de sistemas, que é o que eu vou explicar daqui a pouco. Então, não é tudo que se explica por causa disso, tá? Existem outros fatores determinantes na hora de desenvolver uma dependência de drogas, principalmente. Então tá, falando agora sobre a genética em si, existem algumas pessoas que nascem com um número menor de receptores de dopamina. Então elas têm esse sistema dopaminérgico bem falho. E o que acontece? Isso é geneticamente determinado, é por isso que a gente fala que são aspectos genéticos que influenciam nessa dependência. E essas pessoas que têm esse sistema falho, elas procuram formas de compensar esse mau funcionamento desse sistema e tentando estimular ele de várias formas. Isso vem através do uso de drogas. Só que existem outras formas de estimular esse sistema além dessa dependência, além desse uso. Então, assim, ter esse sistema falho, ele predispõe uma pessoa a usar drogas sim, mas ele não justifica o seu uso. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os aspectos neurológicos, né? O que essas substâncias causam de danos e o que faz também a pessoa ficar dependente, de acordo com o que acontece no cérebro do indivíduo. Então, eu acho que isso já é de conhecimento geral, mas as drogas elas causam a sensação de dependência e de compulsão pelo uso, né? Mas o que causa essa dependência? O que causa essa compulsão? É isso que a gente vai ver agora. Então, essas substâncias elas causam esses fatores porque elas agem em diferentes partes do cérebro. Além de agir em diferentes partes do cérebro, elas ainda têm a capacidade de promover umas interações muito complexas entre os neurônios, que são as células nervosas que transmitem os estímulos pelo corpo inteiro. Bom, o estímulo mais comum e que tem em comum entre as drogas que causam dependência em si, as substâncias que causam essa dependência, é o estímulo da via que traz a recompensa cerebral. O que seria isso? O nome científico dela é via mesolímbica, né? Ela traz uma sensação de prazer e satisfação quando a pessoa ingere, injeta, enfim, faz uso da substância, né? E ela está muito ligada às emoções, instintos, impulsos que a pessoa tem. Então, está muito ligada às coisas mais subjetivas do indivíduo, que faz a motivação para que ele continue usando. Além disso, além de ele
atacar nessa via da recompensa, ele também ataca a região frontal do cérebro, que é responsável por o controle do uso. Então, além da recompensa que ela traz para o cérebro, ela também ataca a região responsável pelo controle, fazendo a pessoa ter compulsão para fazer o uso dessa substância. Bom, continuando, a gente vai falar um pouquinho sobre o fator psicológico agora. E para começar a falar sobre ele, vamos entender primeiro um conceito, que é o conceito de desenvolvimento psicológico de uma pessoa. Esse desenvolvimento ele se dá por dois fatores. O primeiro são os fatores pessoais, que é a personalidade da pessoa, e o segundo é o meio ambiente, que é um contexto em que ela vive. Algumas pessoas elas têm dificuldade de adaptação ao ambiente em que elas vivem, àquele contexto. E essas dificuldades elas fazem com que as pessoas estejam em constante mudança. E isso nada mais é do que o processo de individualização de cada um. É o que nos torna diferentes uns dos outros e tá tudo bem. Então, assim, essas situações do cotidiano, geralmente as mais dramáticas, as mais difíceis de lidar, fazem com que as pessoas tentem fugir dessas dificuldades, fugir da dificuldade de lidar com aquilo, eu não quero lidar com aquilo, quero desestressar. Então, essas pessoas geralmente elas vão em busca de alternativas para desestressar, e é onde eles acham a droga com essa sensação de bem-estar, só que essa sensação de bem-estar, ela traz uma dependência. Por quê? Por mais que o uso da droga ele não seja uma coisa cotidiana, seja algo recreacional, algo no meu tempo livre para me desestressar, isso vai fazer com que eu queira cada vez mais essa sensação de bem-estar, cada vez mais esse descarrego, sabe? Então, esses fatores psicológicos, eles precisam ser levados a um especialista, isso precisa ser tratado, isso não pode ser descontado no uso de drogas, eu não posso usar drogas para me sentir melhor, eu tenho que procurar uma ajuda de um especialista. Podemos notar que há diversos fatores que influenciam no uso das drogas, não somente os mais famosos, que são nos meios sociais, os problemas psicológicos, mas também do nosso próprio corpo. Sabe-se que o uso dessas substâncias pode ser muito perigoso, pois não é apenas o uso, e sim a dependência. E essa dependência não está apenas relacionada ao corpo, mas também a outros fatores, como relações interpessoais e de insuficiência, sentimento de preciso disso. Um meio muito indicado para tratar dessa dependência, que é considerado uma doença pelo DSM, é a procura de um psicólogo. A psicologia proporciona a compreensão das causas subjetivas que levaram ao uso das drogas, auxilia no entendimento do caminho percorrido do usuário até ali, revisa os conflitos, as emoções e como lidar com isso. É um processo lento e difícil, porém muito eficaz, porque além de mostrar ao dependente uma nova forma de enxergar as coisas à sua volta e dentro de si, cuida dos problemas desde as suas raízes. Obrigada pela atenção.